Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando as nossas meditações, agora no volume 12, para a honra e glória de Jesus, trecho do dia 12 de abril de 1917. Não é o sofrer que torna a criatura infeliz. Torna-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor por Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amava Jesus veio, e como eu estava sofrendo um pouco, me tomou em seus braços, dizendo: querida filha minha, amada filha minha, repousa-te em mim, antes tuas penas não as tenhas consigo, envia sobre minha cruz, a fim de que façam cortejo as minhas penas, e me aliviem, e minhas penas cortejem as tuas, e te sustentem. Ardam de um mesmo fogo, e se consumam juntas, e eu olharei para as tuas dores como minhas, dar-lhe-ei os mesmos efeitos e o mesmo valor, e farão os mesmos ofícios que eu fiz sobre a cruz, para o Pai e para as almas. Elas veem tu mesma sobre a cruz. Como seremos felizes estando juntos, mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz, mas sim o sofrer a torna vitoriosa, gloriosa, rica, bela. Faz-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor. Tu, unida comigo sobre a cruz, serás preenchida em tudo no amor. Tuas penas serão amor, tua vida será amor. Toda amor, e por isso serás feliz. Olha que trecho interessante, Um trecho pequenininho, bem pequeno, mas que tem muita riqueza, Que essas verdades são preciosas, São preciosas. Então, vamos tentar entender, compreender
né? O que é que Jesus está falando através dessas verdades que ele está nos dando, né? Querida filha minha, amada filha minha, repousa-te em mim, antes tuas penas. Repousa-te em mim, antes tuas penas não as tenhas consigo. Então, o que é que ele está falando? Ele está dizendo para que as nossas penas nós não tenhamos conosco, né? Para que a gente não fique paralisada nos nossos sofrimentos, né? Muitas vezes a gente se coloca numa base de sofrimento, né? Achando que a gente está sofrendo o peso do mundo inteiro, né? Muitas vezes a gente passa por momentos, né? E nesses momentos a gente imagina, né? A gente sofre demasiado, né? Demasiado pesado, né? Tipo assim, a gente carrega aquela pena, né? Carrega aquele sofrimento, carrega aquele sentimento ali dentro da gente, né? E aquilo parece um peso que não acaba nunca, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Minha filha, amada filha minha, repousa-te em mim, né? Repousa-te em mim, né? É isso que ele quer falar com a gente, né? Pra gente repousar nele, né? Então, assim, não adianta a gente ficar chorando pelos cantos. Não adianta a gente ter um problema e a gente ficar chorando pelos cantos. Não adianta, né? A gente tem que colocar essa situação nas mãos de Deus, colocar na cruz de Cristo, né? Olha o que ele fala. Querida filha minha, amada filha minha, repousa-te em mim, antes tuas penas, não as tenhas consigo, né? Então, ele não quer que a gente fique com as nossas penas com a gente. Ele não quer que a gente fique só reclamando. Ele não quer que a gente fique nos sentimentos, né? Ele não quer isso, né? Ele não quer que a gente fique estagnado, parado, né? No nosso sofrimento, no nosso problema, né? Se vitimizando, né? Muitas vezes, achando que só a gente tem problema e que ninguém mais tem, né? Não é isso que ele quer, né? Por isso que ele fala para ela não pegar as penas dela e ficar só com ela, né? Ele não quer que ela carregue as penas com ela, né? Os sentimentos que ela estava sentindo ali, ele não quer. Ele fala, minha filha, pega as tuas penas, né? Repousa-te em mim antes tuas penas. Não as tenhas ante tuas penas, né? Não a tenhas consigo, envia sobre minha cruz. Então ele dá o segredo para a gente enviar os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos, né? As penas que a gente passa, as nossas decepções, as nossas cruzes de desapontamento, né? Sobre a cruz dele, a fim de que façam cortejo às minhas penas, né? Então, as nossas penas, né? Os nossos sofrimentos colocados na cruz de Cristo vai fazer cortejo às penas de Cristo, né? E me aliviem, olha só, e me aliviem. Então, as nossas penas na cruz de Cristo vai fazer um cortejo, né? E ele vai se sentir aliviado, porque ele vai ver que ele não sofreu sozinho, que valeu a pena tudo que ele passou, porque a gente hoje é grata a ele. A gente não fica parado nos nossos sofrimentos, né? Aí ele fala aqui, ó, o cortejo às minhas penas e me alivie, e minhas penas cortejem as tuas, né?
Aí ele quer que as nossas penas, que as penas dele cortejem as nossas. Ou seja, quando a gente passa por um sofrimento, a gente tem que entender, quando a gente passa por qualquer tipo de situação, a gente tem que entender que Jesus passou por situações piores, né? Quando a gente fica cheio de mimimi, né? Cheio de coisa, né? Se achando coitadinho, se achando abandonado, né? Eu mesmo fui assim. Muitas vezes a vontade humana ainda quer me fazer assim. Mas eu tenho aprendido a trabalhar a minha vontade humana, a não ficar parada nos meus sentimentos, né? Não ouvir os meus sentimentos. Aquilo que eu sinto, né? Aquele sofrimento, às vezes é um mal-estar, às vezes é uma cruz de desapontamento, às vezes é um olho torto que a pessoa olha pra gente, né? Às vezes é uma palavra que a pessoa fala, às vezes é as incompreensões. E o que é que a gente faz? A gente coloca na cruz de Cristo, né? E essas penas colocadas na cruz dele, as penas dele vão cortejar as nossas penas e te sustentem, tá vendo? Então vai acontecer esse cortejo, né? A junção, tipo assim, e minhas penas cortejem as tuas e te sustentem. Então, quando a gente tiver qualquer tipo de situação, se a gente entender que Jesus passou pelas mesmas situações e muitas vezes piores do que nós, a gente vai ser sustentado pela cruz dele, né? Ardam de um mesmo fogo, tá vendo? Ardam de um mesmo fogo e se consumam juntas, né? Então, como é que ele quer que se consuma as nossas penas? Junto com as dele. Junto com as dele, né? Olhando para a cruz de Cristo, eu vejo muitas pessoas falar da cruz de Cristo, né? Falar da beleza que foi Jesus morrer na cruz, que bonito, né? Lindo, né? Muitas pessoas têm essa, né? Achar esse Deus incrível, mas não conseguem entender que Ele não quer que a gente passe por nada sozinho. Que Ele quer que a gente olhe para a cruz, contemple a cruz e olhe para a cruz que a gente está passando, para a pena que a gente está passando, para a situação que a gente está vivendo e fala assim: Senhor, o Senhor sofreu muito mais que eu. O Senhor sofreu muito mais que eu não sofro nada. Eu não estou sofrendo nada diante de tudo que o Senhor sofreu. Eu não estou sofrendo nada, né? Aí vão se consumir juntas. Ele quer que as nossas penas se consumam junto com Ele, junto com as dele. E eu olharei para as tuas dores como minhas. Aí quando a gente passa pelas dores, que a gente junta as nossas penas às dele, ele olha como dele, como se ele mesmo leva, né? Ele mesmo leva, ele olha como as dores dele. Então, assim, se a gente passa por uma pena, tipo, às vezes a gente vai, né? E chega num lugar e uma pessoa do nada encrenca com a gente. Do nada, assim. Vai lá e fala um monte de palavra com a gente. E aí a gente pega essa situação que foi dolorida, né? E aí a gente vai e a gente coloca junto da cruz de Cristo, a gente oferta para Ele. E essas dores que a gente sofreu ali, por causa da palavra de alguém, por causa de alguma coisa que alguém fez, se tornam se juntam às deles. É como se fosse Ele. É Ele sofrendo, não é como se fosse. É Ele. Ele pega essas penas para Ele, né? E dar-lhes-ei os mesmos efeitos, tá vendo? Então, os mesmos efeitos que Jesus teve nas penas que ele recebeu, as penas que ele recebeu não, que ele passou, nós vamos ter também nas nossas, se a gente fizer junto com ele. Então, ele fala aqui, ó, vai ter o mesmo valor, né?
efeitos, o mesmo valor. Então, é Ele passando, não é a gente passando. É Ele passando, é Ele vivendo essa vida divina através de nós, é a gente vivendo essa vida divina, aliás. Perdão, é a gente vivendo essa vida divina com Jesus, junto com Jesus, repetindo, mas com muita consciência, muita tranquilidade, muita paz, né? Aí ele fala aqui, ó, e farão os mesmos ofícios que eu fiz sobre a cruz, né? Então, as nossas penas vai fazer o mesmo ofício que Jesus fez sobre a cruz, para o Pai e para as almas. Então, vai ter o mesmo valor que o próprio Cristo fazendo, porque nós vamos fazer junto com Ele, infusos, né? Então, vai ser junto com Ele, né? E aí vai ter o mesmo valor das penas que Jesus passou, né? O ofício que eu fiz sobre a cruz. Qual foi o ofício que Jesus fez sobre a cruz? Reparar o Pai, glorificar o Pai e salvar as almas, né? A gente vê na vida íntima. A vida íntima é um livro que ajuda muita gente a entender isso, né? A entender como que Jesus passou por cada situação e colocou na cruz, né? E colocou e apresentou ao Pai e ofertou ao Pai, reparou ao Pai e aplacou a justiça e colocou por todos nós, né? E se hoje nós estamos aqui, é por isso, né? Aí ele fala, ó, e farão os mesmos ofícios que eu fiz sobre a cruz, para o Pai e para as almas, né? Aliás, vem, né? Vem tu mesma sobre a cruz. Então, o Pai vai ver a gente mesmo sobre a cruz, né? É como se a gente, né, de uma certa maneira, tomasse o lugar de Jesus na cruz, porque nós estamos passando pelas mesmas penas, fazendo o mesmo ofício que ele fez sobre a cruz, né? Para o Pai, né? Que é o que fala aqui. Para o Pai e para as almas. Aliás, vem tu mesma sobre a cruz. Como seremos felizes, tá vendo? E estar sobre a cruz nos tornará felizes. Como seremos felizes estando juntos, né? Como seremos felizes estando juntos? Imagina, né? A gente fazer o mesmo ofício de Jesus. Ele fala que quando nós entregamos as nossas penas, né? Colocamos as nossas penas, nós fazemos o mesmo ofício que ele fez sobre a cruz, né? O mesmo ofício. Foi tudo em direção ao Pai e às almas. Tudo que Jesus fez foi em direção ao Pai e às almas. Então, os nossos atos, as nossas penas, o fato de ofertar, de descansar, né, de entregar para Jesus todas as penas que nós passamos, né? Então, a gente vai estar fazendo o mesmo ofício que ele fez na cruz. E aí, em vez de verem ele na cruz, veem a gente, né? Aí ele fala, como seremos felizes estando juntos, né? Então, nós vamos estar juntos com Jesus. Nós vamos poder nos ver, né? Nós vamos poder nos ver crucificado com ele, né? Suspenso com ele, né? Mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz. A gente tem que entender isso, né? Mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que faz a criatura infeliz, né? O que fez Jesus infeliz foi o sofrer? Assim, ele, tipo, infeliz não. Ter esse ato, né? Infeliz não, assim, porque Jesus, ele aceitava tudo, mas ele fala aqui, ó,
sofrendo, porque não é o sofrer, ele fala, ó, mesmo sofrendo, mesmo a gente sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz, mas sim o sofrer a torna vitoriosa. Então, Jesus, ele não foi infeliz, ele foi vitorioso através da cruz. Então, ele fala que o sofrer, né, torna-nos vitoriosos, né, gloriosa, rica, bela, né? Então, a gente se torna uma alma vitoriosa, uma alma gloriosa, rica e bela, né? Rica e bela. O que Jesus mais sofria era com as almas. Ele quer salvar todos e por isso que ele permite, gente. A divina vontade é uma coisa tão incrível, tão grande, porque tudo é a divina vontade, né? Todas as coisas que nos acontecem, seja doce, seja amargo, é a divina vontade. E aí nós temos a divina vontade permissiva, né? Que é aquilo que Deus permite por causa das nossas escolhas. E nós temos a divina vontade criativa, a divina vontade que pega esse sofrimento e nos transforma, e transforma a nossa alma numa alma vitoriosa, gloriosa, rica e bela, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida de Cristo, né? Por isso que nós somos essas almas, né? Por causa disso. Porque as pessoas acham que porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, né? Todas as nossas enfermidades, a gente não tem que sofrer, mas isso é um pensamento muito errado. Porque se a gente não sofre, a gente não tem a vida de Cristo. Só que ele não quer que esse sofrimento, que essas penas que a gente passa, né, no nosso dia a dia, né, que a gente leve sozinho. Ele quer que a gente coloque na cruz de Cristo. Hoje mesmo. Hoje eu achei bem engraçado a experiência que eu passei, né? Aqui na minha cidade tem mais de uma semana que sem cair água, né? E aí eu digo, eu vou pegar água para lavar minha louça, lavar a louça na bacia, né? E aí foi interessante que assim, na hora que eu peguei a água foi quando caiu a ficha assim, nossa, é Jesus lavando a louça junto comigo. É Jesus pegando essa água junto comigo, né? E aí eu tirei a louça todinha da cozinha, coloquei no meu quintal e fui lavar lá na bacia lá fora, né? E aí eu fui lavando, e o sol tava quente, né? Foi à tarde, o sol tava quente. E aí a minha vontade humana era, você deixa isso pra lá. Espera a água cair. Tá sol, tá quente. Mas eu fui, gente, eu fui lavar a louça com tanto amor. Eu não. Jesus foi lavar a louça. Ele lavou. E nossa, eu nunca vi até hoje tanta satisfação em estar fazendo um ato tão simples. E ali, durante aquele sol ali, eu fui ofertando para Jesus. Fui ofertando, né? Aquele calor, aquele sol. E aí, na hora que eu tava ofertando, né? Eu me lembrei de Nossa Senhora lavando roupa na fonte, né? Que ela não lavava roupa em casa, ela ia pra fonte lavar. Ela ia pro poço lavar roupa. E foi duas cenas que eu me lembrei. Uma foi dela lavando roupa na fonte, né? Pegando água para lavar roupa. E outra foi ela enchendo as ânforas
Mas ela fazia com tanto amor, mas com tanto amor, que ela não sentiu o peso por causa do amor que ela fazia. E foi isso que eu experimentei hoje, num ato simples, um ato feito na divina vontade, um ato simples, né? Aí ele fala, ó, vitoriosa, gloriosa, rica, bela, né? Faz-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor, faz infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor. Tu, unida comigo sobre a cruz, será preenchida em tudo no amor. Então, quando a gente está unido com Jesus, né, na cruz, porque ele fala aqui, ó, faz-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor, né? Então, quando a gente faz as coisas reclamando, quando a gente faz as coisas murmurando, quando a gente faz as coisas de má vontade, né? Quando a gente não faz nada por amor, quando a gente levanta pela manhã, já acorda com aquele mau humor horroroso, né? E aí a gente sai estressado e tudo é cansativo, né? Tudo é dificuldade, tudo é... Nossa! Aí sim ele fala, ó, faz-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor. Tu, unida comigo, sobre a cruz será preenchida em tudo no amor. Então, quando a gente pega as nossas penas e une a cruz de Cristo, a gente é preenchida por esse amor. E a gente sente uma felicidade tão grande, a gente sente um amor tão grande, mas tão grande. Eu vivo muito isso aqui na minha cidade, porque eu passo por várias situações, né, aqui, várias situações, mas eu vejo a mão de Deus, porque quando eu passo por uma pena, por uma decepção, né, por uma situação, eu coloco tudo na cruz de Cristo, e aí eu deixo junto com Ele, e Ele diviniza, né, junto, Ele fica junto com a gente. Ele leva as penas junto com a gente. Não é a gente que leva, é Ele que leva. E aí, muitas vezes, ele faz com que a gente se lembre. Às vezes, vem na nossa mente flashes de lugares, de situações que a gente já passou, né? Que a gente já passou e que Ele estava lá. Ele mostra pra gente. E o quanto que Ele preencheu com esse amor, né? Aí Ele fala, tuas penas serão amor, tá vendo? As penas se transformam em amor. Tuas penas serão amor. Tua vida será amor. Todo amor. E por isso serás feliz. Então, se ainda tem, né, algum sentimento, né, dentro de nós que não produza esse amor na nossa vida, nas penas que a gente passa, porque ele fala aqui, ó, tuas penas serão amor, tua vida será amor, todo amor, e por isso serás feliz. Então, por isso que a gente é engraçado, a gente sofre, mas é como se a gente não sofresse. É incrível, é uma coisa assim que a gente tenta explicar, né? A gente tenta explicar e a gente não sofre, a gente, tipo assim, a gente se abandona, sabe? A gente se abandona tanto em Deus que a gente não sofre. A gente não sofre, mesmo diante das penas, mesmo se a gente passar por uma doença, mesmo se a gente for no médico e descobrir que a gente tá doente e que essa doença é uma doença grave, né? Mesmo se a gente passar por qualquer situação, se a gente passar por desapontamento, se a gente passar por adversidade, se a gente perder o emprego, né? Tudo a gente coloca na cruz de Cristo e louva e agradece
e a gente fica junto com ele, a gente repousa nele, junto com ele, e é como se a gente não sofresse. Por isso que ele fala que a nossa vida será amor. Ele fala aqui, ó, tuas penas serão amor, tua vida será amor, né? Será amor. Toda amor, e por isso serás feliz. Então, se a gente é todo amor, né? A gente é feliz. Imagina, hoje Jesus explicou uma coisa maravilhosa hoje, né? Imagina assim, que você é um professor, né? E aí você vai ensinar crianças. Imagina você ser um filho da divina vontade, um professor na divina vontade, né? Como filho da divina vontade, conhecendo esses escritos, conhecendo essas verdades. E aí você vai para aquela sala de aula e você vai ensinar para as crianças com aquele amor. E aí você pega aquelas crianças do prézinho, né? Que aqui eles colocam pré-1, pré-2, é assim, né? E aí você pega aquelas crianças pequenas, aquelas crianças... Você trabalha numa creche com criança pequenininha, criança tudo de colo. E aí você é um filho da divina vontade, né? E aí você vai passar por situações no seu trabalho, mas você vai fazer com um amor tão grande. Mas o que é preciso para uma pessoa entender é que não é a pessoa, é Jesus, né? É Jesus. Hoje eu até falei isso hoje com meu filho, à tarde, né? Eu tava na hora de tomar banho, eu falei assim, Gabriel, vai tomar banho que Jesus quer tomar banho, né? E ele ficou assim, olhando, né? Não entende muita coisa. E aí ele olhou assim, aí depois eu falei, vai filho, que Jesus quer tomar banho, né? E a gente vê nessa simplicidade, sabe? Gente, olha, Jesus derramou um amor tão grande na gente. Tão grande que a gente olha para as pessoas com amor, um amor tão grande, sabe? Um amor tão grande pela alma da pessoa, que a gente faz tudo, a gente se arrisca, às vezes até intervir, né? A ser Jesus intervindo, né? Jesus intervindo na vida de um casal, né? Jesus intervindo na vida de um pai com um filho, Jesus intervindo, né? A gente vê, gente, essa vida na divina vontade, a gente vê a intervenção de Jesus assim, clarinha, igual água da fonte, clara, né? E por isso que a gente vive essa vida feliz. Não tem como a gente não viver essa vida feliz, né? Porque a gente coloca tudo, né? E aí a gente fica crucificado junto com ele. E nada que a gente passe tira o amor. Muito pelo contrário, vai enchendo mais ainda de amor, né? Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat.